Isso aí, meus queridos. Obrigado por estarem aí. Só de estar aqui já sabe, né? Eu fico todo bobo. Trabalhou o dia inteiro e está aqui. Tu é um guerreiro. Ou estudou em outro lugar e está aqui. Tu é foda, cara. Tu é foda. Bota fé em ti, meu querido. Não, tô mais calmo. Ó, formulário. Hoje nós relembramos o que é impulso de uma força, grandeza vetorial. Relembramos o que é quantidade de movimento, grandeza vetorial. Relembramos o que de fato dizia o Newton lá naquele livro famosíssimo, Princípio da Matemática. Isso sim é que é a segunda lei de Newton. E no final da última aula, eu te apresentei uma ideia nova chamada de coeficiente de restituição. Contei muito rapidamente durante a aula anterior que sistema isolado é aquele sistema onde as forças que atuam são só forças internas, não existem forças externas e, portanto, sistemas isolados, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E eu te mostrei que quando dois corpos colidem, trata-se de um sistema isolado. Todo choque mecânico, que também tem o sinônimo de colisão, é um sistema isolado. Então, todo tipo de choque, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Cara, se isso é verdade, quando eu pulo, a Terra mexe. O planeta Terra mexe quando o retardado que vos fala pula. A maioria dos viventes não acredita nisso, porque não tem matemática básica para acreditar nisso. Tu podes não acreditar, mas na física, se te perguntarem, tem que responder positivamente. Quando um ser humano pula, a Terra se mexe, sim, mesmo que microscopicamente. Porque se eu empurro a Terra para baixo quando eu vou para cima, então ela tem que ir para baixo, porque ela é um corpo como qualquer outro. Assim como quando eu pulei da cadeira, eu fui para um lado e a cadeira foi para o outro. Claro que aí depois, como Terra e eu nos atraímos gravitacionalmente, ela volta para o lugar dela e eu volto para o meu lugar. Pessoal que não entende de física na internet combinou, através da internet, o dia do pulo, onde as pessoas do mundo todo pulariam no mesmo momento para fazer a Terra ir no sentido oposto. Mesmo que nós todos nos reuníssemos no único local do planeta Terra, nós, 7 bilhões de habitantes, e pulássemos, a Terra não se moveria 1 centímetro no sentido oposto, porque a massa da Terra é 5,98 vezes 10 na 24 quilogramas, e a massa de todos os seres vivos do planeta Terra, somados, não dá nada comparado com a Terra. Por isso que é difícil tu acreditar que quando eu estou pulando, a Terra está sacudindo no mesmo momento. Mas se nós tivéssemos um sismógrafo instalado nas proximidades, o sismógrafo mediria a oscilação da Terra enquanto o retardado do Otávio pula. No Japão tem sismógrafos tão precisos que quando o experimentador está indo lá regular o sismógrafo, o ato de ele caminhar próximo do sismógrafo mostra a Terra oscilando. Certo? Então tu vê que loucura, né? Parece ficção científica, mas é um fato científico. Seria legal tu absorver essa ideia para que tu não fizesse parte, né, da grande imensa maioria das pessoas que não entendem física básica. A Terra está mexendo, cara. É assustador. O que eu quero te mostrar é muito mais simples que isso. Eu te mostrei, né, no final da última aula que quando o choque é perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição dá, inelástico. Bateu e grudou. Se é parcialmente elástico, tem que estar entre o perfeito e o inelástico. Natural, né? Em todos
de cada 100 pessoas, uma acerta. Ah, professor, é porque é difícil. Não. É porque a gente estuda pouco. Se tu estudar 2, 3 vezes esse tipo de situação, tu vai dominar. E aí acabou. E aí tu passa no ITA, tu passa no IME. Se tu estudar o suficiente, tu vai dominar. Eu vou fazer um e vou trocar os dados para que vocês arrisquem em casa. Então olha só. Disse que tinha um corpo A de 8 quilos indo com 10 metros por segundo para a direita, enquanto o corpo B de 2 quilos tinha 50 metros por segundo para a esquerda. Eles se chocaram. Quando a gente vai analisar as fases do choque, a gente diz para a galera que tem primeiro a fase da aproximação. Depois que os objetos entram em contato, eles começam a deformar. Eles começam a sofrer deformação. É a fase da deformação. Depois que eles bateram e vão começar a se afastar, essa fase onde eles voltam a ter o formato que eles tinham é chamado de fase da restituição. Restituição. E depois que eles passam a se afastar, claro que a gente tem que chamar de fase de afastamento. Quase todos os choques mecânicos passam por essas 4 fases, exceto aqueles que permanecem grudados depois do choque, que aí obviamente a fase do afastamento não existe. Eu não estou preocupado com o que estava acontecendo durante a aproximação, durante a deformação ou a restituição. Eu quero saber, na verdade, qual é a velocidade final do corpo A, se é para a esquerda ou para a direita e qual é o valor dela, e qual é a velocidade do corpo B. Eu inicialmente vou fazer o seguinte, inclusive, eu vou supor que após o choque, os 2 corpos vão para a direita. Fazer essa suposição, por mais que pareça burro, é na verdade uma forma de economizar raciocínio. Após o choque de 2 objetos, eu recomendo a vocês todos que sempre suponham que após o choque os corpos se desloquem para a direita. Já vai entender o porquê. Eu só comentei que tem a fase da aproximação, a fase da deformação, a fase da restituição, onde os corpos restituem o formato original, e a fase do afastamento, porque o vestibular pode cobrar quais são as fases de um choque. As fases de um choque são essas: aproximação, deformação, restituição, afastamento. O que eu perguntei na verdade era qual é a velocidade final do corpo A, qual é a velocidade final do corpo B, sabendo que o coeficiente de restituição para esses 2 corpos que se chocaram vale 0,5. Agora nós vamos começar a resolver essa questão. Cara, não fica chateado, essa questão ela é mais elaborada mesmo. Pensa positivo, se tu aprender ela, tu vai estar muito acima da média nacional, muito acima. Então vamos lá. Como trata-se de um sistema isolado, como todo choque mecânico, a gente começa escrevendo, obrigado amigo, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Todo choque começa assim. No início eu tinha o corpo A e o corpo B, então é a quantidade de movimento do corpo A mais do corpo B no início. Não se esqueçam que são grandezas vetoriais. Se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Após o choque, o corpo A e o corpo B continuam existindo. O que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. O aluno que já fez meia dúzia de questões desse tipo, ele acaba se chateando. Aí ele fica com preguiça de escrever a primeira e a segunda linha. Aí ele já acaba escrevendo direto essa linha aqui, massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade antes, é igual a massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade depois. Toda questão de choque mecânico acaba com uma equação bomba como essa. Massa vezes velocidade
velocidade mais massa vezes velocidade mais é igual massa vezes velocidade mais massa vezes velocidade mais 3 pontinhos. Aqui só tinha duas antes e duas depois, porque eram só dois corpos antes e depois. Se forem 1000 corpos antes e 1000 corpos depois, a equação fica um pouco mais complexa. Se nós quisermos entender o universo, nós temos que fazer essa conta para todas as galáxias existentes, que são 200 bilhões, cada uma com 100 bilhões de estrelas. Haja computador para calcular isso, né? Se na mão já dá trabalho fazer com dois corpos, imagina com 100 bilhões de galáxias, cada uma com 200 bilhões de estrelas. Assustador, né? Professor, nunca fizeram essa conta, né? É claro que já, né? É claro que já. Tem computadores trabalhando até hoje para poder achar a solução do universo. Legal, né? Massa do corpo A, 8 kg. Velocidade do corpo A antes do choque, 10 para a direita. Massa do corpo B, 2. Fala, meu querido, fala! Menos 50, a galera pegou a mão. Menos 50, o menos que é perigoso. Após a pancada, caiu algum pedaço do corpo A? Caiu um pedacinho? Vê, caiu um pedacinho do corpo A? Ali? Não caiu. Agora eu fingi que caiu, mas não caiu nada. Se não caiu nada do corpo A, a massa dele continua sendo 8. Agora eu não sei qual é a velocidade final dele. Massa do corpo B, aparentemente está inteiro. Então continua sendo 2 kg. Velocidade do corpo B no fim. 80 menos 100 é igual a 8 vezes a velocidade do corpo A, mais 2 vezes a velocidade do corpo B. 8 menos 100 menos 20 é igual a 8VA mais 2VB. Não dá para resolver essa equação. Tem duas incógnitas numa equação só. O máximo que eu poderia fazer é dividir todo mundo por 2 para deixar a equação mais bonitinha. É o máximo que eu poderia fazer. Não tem como eu sair dessa questão. É por isso que o cara me forneceu o coeficiente de restrição. Ó. É através do coeficiente de restrição que eu vou montar a segunda equação. Como é que era mesmo o coeficiente de
descobrir a partir das condições iniciais e do coeficiente de restituição, eu descobri como é que o corpo A e o corpo B estariam após o choque. O corpo A vai para a esquerda com 8 metros por segundo, enquanto o corpo B vai para a direita com 22 metros por segundo. Professor, Fala, meu querido. como fazer conta sem o suporte que vai para a direita? Tem, com certeza. Se eu já tivesse suposto que ele ia para a esquerda, eu teria que ter trocado a minha velocidade de afastamento. Porque esses dois corpos se afastam dessa maneira, né? A velocidade de afastamento é a soma das velocidades do corpo comigo. Aí aqui apareceria um mais. Porém, como eu estou supondo que ele vai para a esquerda, aqui ó, apareceria um menos. Concorda comigo? Então vou fazer o seguinte, ó. Aqui era menos, certo? Vou fazer do lado para a gente não se confundir. Fazer do lado. Se eu tivesse suposto que a velocidade do objeto era para a esquerda, como até era de se imaginar, a velocidade de afastamento ficaria diferente. A velocidade de afastamento seria VB menos VA, né? Já que o A está indo para a esquerda, né? A gente disse que para a direita é mais, para a esquerda é menos, e menos com menos fica mais. Então ficaria VB mais VA. Por outro lado, na equação da quantidade de movimento, se eu estou supondo que o corpo A vai para a esquerda, viria um menos aqui nessa velocidade, concorda comigo? Aí essa equação ficaria assim, ó, menos 20 é igual a menos 8VA mais 2VB. O nosso coeficiente de restituição teria ficado diferente, né? 0,5 é igual a VB mais VA dividido por 60. Está dividindo, passa multiplicando, 30 é igual a VB mais VA. Quer dizer que VB é 30 menos VA. Eu posso dividir essa equação por 2, da mesma forma que eu fiz anteriormente. E no lugar... Obrigado, gente. Obrigado. E no lugar do VB apareceria 30 menos VA. Menos 10. Menos 4VA. Quem é que vem no VB? 30 menos VA. Menos passa para o outro lado. Mais passa para o outro lado, menos. 4 menos 1, menos 5. Menos 40 dividido por menos 5 dá igual a VA. E a VA dá igual a 8. Por que deu positivo? Porque eu supus certo, né? Já que eu supus certo, a velocidade dá positiva. Eu acho que não vale a pena, cara. Tu vê que eu tive que tomar muito mais cuidado com os sinais, né? Eu prefiro sempre chutar errado. E caso o chute esteja errado mesmo, aparece o menos na fórmula. Quando eu não tinha percebido, porque isso nenhum professor me ensinou, fui eu que percebi de tanto me arrombar nas questões. Aí chegou uma hora que eu parei de ficar filosofando na questão, foda-se, vai tudo para a direita mesmo. E comecei a perceber que ficava mais rápido de resolver. Mas parabéns pela tua pergunta, hein, garoto? Gostei de ver, eu adoro quando o aluno me questiona. Isso me deixa muito satisfeito. Orgulhoso estou. É isso aí, meus queridos. Observe então que se nós tivéssemos suposto que o corpo A ia para a esquerda, ia alterar a fórmula da velocidade de afastamento, ia alterar essa equação da quantidade de movimento, conservação, ia aparecer um menos ali, e essas duas alterações iam fazer que a resposta final desse positiva em vez de negativa, mostrando que a suposição estava correta e não errada. Show, garoto. Estou muito feliz. Galera, olha só, vocês vão ter que ter maturidade. Vocês já tiveram alguma aula de física essa semana? Essa semana é a primeira aula de física. Por que mesmo que eu mudei o rumo da minha aula? Porque meu chefe, o Zinho, professor de física, me pediu, Otávio, precisamos terminar o volume 1. Eu abandonei o que eu estava fazendo e comecei a falar de mecânica com vocês. Falei das leis de Newton, falamos de atrito. Hoje eu falei de dinâmica impulsiva, falei de impulso, quantidade de movimento, a segunda lei de Newton verdadeira, aquela da
faculdade, e aí acabei finalizando com choques mecânicos. Fiz uma questão aí que eu já te falei que dá menos de 1% de acerto no vestibular. A cada 100 jovens, só um acerta esse tipo de conta no vestibular. Inteligível, né? Porque é chato pra caramba estudar isso aí. Quem não é da área, quem não quer ser engenheiro, olha para isso e tem vontade de vomitar, pô. Natural. Agora, momento importante. Eu não resisto. Já que eu cheguei até aqui, eu quero começar a gravitação universal. É muito bonita essa matéria, cara. Ainda está dentro do volume 1. Ainda é volume 1. Os próximos professores de física vão aparecer aqui essa semana, vão perguntar para vocês, galera, já teve essa aula? Já teve essa aula? Vocês podem falar que não teve aula nenhuma. Pede aula de novo. Ah, professor, já teve, mas foi meio estranho, aquele narigudo, ele fala muito rápido. Dá uma revisada. Ele vai revisar, professor, revisa e faz exemplo. Entendeu? Para tocar o barco para frente. Se depois tu quiser uma terceira revisão, tu me pede, nós vamos revisar de novo. Só que é a minha última aula que eu vou ficar no volume 1. Se sobrar algum conteúdo de volume 1, pegue para os colegas. Para de repente a gente encerrar essa semana. Ó, professor, no volume 1 não falaram ainda de hidrostática. O senhor podia dar essa aula para nós? Claro que semana que vem, se tu me pedir alguma coisa do volume 1, eu vou fazer. Certo? Mas vamos supor que essa é a nossa última semana do volume 1. Quando eu começar o volume 2, eu vou dar todas aquelas aulas de novo para vocês, claro, resumido, né? Mas eu vou revisar tudo que eu te falei. Essa matéria é mágica, cara. Essa matéria é mágica. Eu fico imaginando o ser humano há 5.000 anos atrás. Escureceu. Escureceu, não tem relógio de pulso, não tem smartphone, cara. Escureceu. Não tem lamparina. Ah, acende a luz, eu quero continuar brincando. Não. Acabou a luz do dia, acabou o dia. O que as crianças vão fazer nesse momento? O que os adultos vão fazer? Ah, o sol se pôs, vou dormir. Não. Já que não tem o que fazer, a gente olha para o céu. Ah, como é lindo. Nós da selva de pedra não sabemos o que é o céu. A gente nunca olhou para o céu. Talvez uma estrela cadente um dia, né? Mas nunca ficou filosofando. As estrelas estão paradas ou em movimento? A galera não sabe nada disso. Onde é que está o Capricórnio? Cadê o Cruzeiro do Sul? Malha as Três Marias, né? O papai ensinou as Três Marias, o máximo. Antigamente era diferente. Antigamente, quando a noite caía, só restava o céu. Qualquer criança de 10 aninhos a 5.000 anos atrás conhecia cada uma dessas constelações e apontava e fazia figurinhas no céu. Ah, o arqueiro. Ah, a pipa. Ah, sei lá o quê. Toda criancinha há 10.000 anos atrás sabia que tinha luzinha aparentemente parada no céu, que se chamava de estrela, e luzinha que se mexia no céu, planeta. Hoje em dia está parada a estrela, está mexendo a nave alienígena. Não, é um planetinha, um satélite no máximo. As naves alienígenas não visitam a gente. O pessoal que não entende de física acaba acreditando nessas ladainhas, nesses programinhas do History, né? Alienígenas do passado. Tudo babaquice, não acredita naquilo. A física moderna nos prova que infelizmente os alienígenas nunca nos visitaram. É até triste saber disso, eu preferiria que eles nos visitassem. Teve um sujeito diferente que nasceu há 2.000 anos atrás. Cláudio Ptolomeu, o nome dele. Cláudio Ptolomeu escreveu um livro. Nesse livro chamado Almagesto, ele explicava a mecânica, a cinemática celeste. Ele explicava como é que os planetas se mexiam no céu. Ptolomeu, como era de se esperar, né, já que nessa época, no século I depois de Cristo, a igreja era muito forte, era geocentrista. Geocentrismo é a ideia que ele defendia. Ele dizia: a Terra é o centro do universo. A Lua orbita a Terra em um círculo perfeito. O
um círculo. Agora no céu tem a lua que é redonda, o sol que é redondo, e no céu moram os deuses. Logo, tudo que é relacionado aos deuses tem que ser circular. Então Cláudio Ptolomeu entendia que só o círculo podia descrever o sistema solar. A lua demora 23, alguma coisa de dias para dar a volta dela em torno da Terra. O sol demora 365 dias para dar a volta dele em torno da Terra. Mas ô Ptolomeu, me explica como é que tu fala do Marte? Marte vai e vem no céu de tempos em tempos. Como é que tu explica isso? Ah, é fácil. Marte orbita em círculos um pontinho que orbita a Terra em círculos. Por isso que olhando Marte no céu, a gente tem a sensação de que às vezes ele vai e vem. Era assim que o Ptolomeu descrevia o movimento de Marte em torno da Terra. Marte orbita um ponto que orbita a Terra. Hoje nós, de 2015, poderíamos rir da cara do Ptolomeu e dizer que babaca que era o Ptolomeu, mas não. O Ptolomeu previa eclipse. Ele fazia as contas e falava para o pessoal: olha, daqui a 2 meses a Lua vai se esconder na sombra da Terra. E bem no dia que ele falava, a Lua ficava vermelha, como a gente viu recentemente no eclipse lunar. É mais ou menos como ter um pacto com Satã. É mais ou menos como conhecer a mente de Deus. Ele previa o eclipse. Olha, daqui a 3 meses o Sol vai se esconder. E de repente o Sol se escondia rapidamente. Meu Deus, cara, o cara é um demônio. Ptolomeu prevê o futuro. Tiveram que se passar mais de 1400 anos para nascer um sujeito capaz de mudar esta ideia ptolomaica. 1400 anos se passaram, nasceu um sujeito foda, Nicolau Copérnico. A história conhece Copérnico como o homem que parou o sol. Copérnico, ao ler o Almagesto, o livro publicado por Galileu 1400 anos antes, ele percebia que a ideia não era muito boa. E criativo que era, e filósofo que era, ele percebeu que se nós considerássemos o Sol parado, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os planetas conhecidos, todos orbitariam o Sol descrevendo uma trajetória circular perfeita. O pessoal pensou em internar o Copérnico no começo. Sim, Copérnico, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu está dizendo que aquela bolinha lá no céu está parada e que nós estamos girando em volta dela? Copérnico falava isso. O pessoal ria dele. Copérnico, seu idiota. Olha, Copérnico, a Terra está parada, querido. A Terra não está se mexendo, dá para perceber? Ele tentava convencer as pessoas assim, ó. Pensem quando a gente entra num barco. Quando a gente está num barco descendo o rio abaixo, se a gente fecha o olho, a gente nem percebe que o barco está andando. A gente tem que olhar para a árvore do lado, na margem, e ver que o barco está andando. Hoje nós temos o avião, né? Toda semana, cara, é uma merda pegar avião. O teu copo d'água está parado em cima da mesa do avião. Tu sabe que o avião está 900 por hora. E o copo d'água nem mexe. Tu pode sair plantando bananeira, cara, ou um saci pererê no meio do avião, que tu não vai te desequilibrar. O avião está 900 por hora e tu jura que ele está parado. Hoje eu posso usar essa ideia mais poderosa que a ideia do barco, né? Mas muitas pessoas não acreditam que seja a Terra que esteja orbitando o Sol. Quem é que está correto? É o Ptolomeu ou o Copérnico? Quem é que está certo? É a Terra que orbita o Sol ou é o Sol que orbita a Terra? Pode errar, não tem problema. Quem que tu acha que está certo? Ptolomeu, Copérnico? A professora de geografia, a culpa é dela. Quem diz que é o Copérnico, a professora da culpa de geografia, ela disse para nós, né, que era o Sol e as coisas orbitavam em volta. É mentira. Os dois estão certos. Depende do referencial.
nós dizemos que o Sol está se mexendo. Se tu tivesse com a bunda no Sol, tu olhar o planetinha azul com 7 bilhões de habitantes e ia pensar, o planeta está se mexendo. Os dois estão corretos. Na verdade, os dois têm um errinho na teoria dos dois, né? Que só na próxima aula nós vamos comentar. O Copérnico, mesmo sendo considerado louco, mostrou que os cálculos dele davam o mesmo resultado que do Ptolomeu, só que era muito mais fácil de calcular. Enquanto que a matemática do Ptolomeu demorava horas de cálculo, em minutos o Copérnico resolvia a charada. Aí o pessoal falava, né, Copérnico, tu é meio doente, tu é meio doido, mas a tua ideia é foda. Mas aí, na semana que vem eu vou te contar o resultado final dessa ladainha. Valeu, galerinha! Eles não são assim foda em cálculo. Eles têm noções de física, mas não é o cara que vai calcular.